Salve pessoal, tudo bem? Essa é mais uma videoaula aqui no canal Farol da História, professor Mário Mendes. E como eu havia dito na aula anterior, nós vamos falar sobre um povo muito importante naquela região da Mesopotâmia, lá no Oriente. Vamos lá! Isso mesmo pessoal, vamos falar sobre os persas. Como você está observando aí à direita no mapa, a região da Mesopotâmia, aqui à direita, os medos e os persas, tá? Onde hoje é o país chamado Irã. A Pérsia ficava então ao leste da Mesopotâmia. E sua civilização, como está no texto, foi fruto da fusão, da união de dois povos, os persas ao sul e os medos ao norte, por volta de 600 a.C. E a partir do século 6 a.C., os persas estabeleceram então um dos maiores impérios da antiguidade, que englobava o Egito, lá ao sul, a Turquia, a Palestina, a Síria, a Mesopotâmia, a Pérsia e o norte da Índia. Belezinha? Então, vamos lá? Pessoal, sobre os persas a gente pode dizer algumas coisas. Seus principais imperadores, chamados de Shahs, foram Ciro I, que viveu entre 559 a 529 a.C., Camsés, que viveu entre 529 a 522 a.C., e Dário I, que viveu entre 512 a 484 a.C. O seu expansionismo foi barrado, o seu crescimento do Império Persa foi barrado pelos gregos no século V a.C., nas famosas guerras médicas. Acabaram sendo conquistados por Alexandre o Grande em 330 a.C. A economia do Império Persa era agrícola, mas o comércio era facilitado pelas várias estradas construídas pelos Shahs, porque eles diziam, na época havia um lema político que era: governar é construir estradas. Veja o mapa. Você está observando então no mapa a extensão máxima do Império Persa, é essa área toda em salmão, nessa cor meio rosada, e você vê em laranja o núcleo inicial do Império Persa. Você está vendo aí também esse tracejado, cortando o mapa, é a estrada real construída por Dário. Então você observa aí que o Império Persa foi um dos grandes impérios universais, e ele abrangeu todo o mundo, lá do Oriente Médio, Mesopotâmia, Egito, Norte da África, tá? Até chegar próximo à Grécia, ali na Ásia Menor. Pessoal, o grande Império Persa, como você viu no mapa, ele tinha uma divisão. Ele era dividido em províncias, ou satrápias, comandadas por governantes de confiança, os sátrapas, certo? Ou protetor do poder real. Então esses homens eram responsáveis por fiscalizar, por governar essas grandes áreas aí, que abrangia todo o Império Persa, como você observou no mapa anteriormente. Havia também fiscais reais que vigiavam os governadores, chamados olhos e ouvidos do rei. Então ali um vigiava o outro, porque o império era muito grande, então precisava haver um certo tipo de controle. Sobre a religião persa, nós podemos dizer que era o masdeísmo, é um monoteísmo dualista, ou seja, com dois deuses. Apesar de existir uma divindade do bem, havia também uma outra do mal, por ter sido pregada pelo profeta Zaratustra, ou Zoroastro em grego. A religião também é chamada de zoroastrismo. Eles acreditavam em anjos e demônios, no Salvador, no juízo final e na ressurreição dos mortos, certo? Mais ou menos parecido ao judaísmo e ao cristianismo, tá? Muito bem, essa foi mais uma videoaula aqui de história no nosso canal Farol da História. Falamos um pouquinho aí do povo persa, tá? Do Império Persa, que foi um dos grandes impérios universais. Espero que vocês estejam gostando das nossas videoaulas. São assuntos simples, fáceis de a gente entender, tá? E obrigado mais uma vez pela colaboração, pelo apoio. A gente se vê em sala de aula, bons estudos e até mais.